Agora, a economia, o primeiro dia de movimentação do mercado financeiro em 2025 foi de baixas. O repórter Fabrício Naitz que chega com as últimas informações. Fabrício, como ficaram o dólar e o Bovespa nessa quinta-feira, nessa reabertura do mercado, o primeiro dia útil do ano? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Dia de queda no dólar e dia também de leve queda no Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Ele operou perto da estabilidade, fechou com queda de 0,13% aos 120.125 pontos. O Ibovespa abriu hoje em baixa, mas se recuperou à tarde, inclusive, viu? Chegou até aos 120.782 pontos, antes então dessa pequena modificação que consolidou essa queda de 0,13% para essa quinta-feira. O que fez a diferença hoje na Bolsa de Valores de São Paulo? Principalmente as ações da Petrobras, e positivamente, tiveram alta de 1,6%, puxado por uma alta também do preço do petróleo internacionalmente. O barril Brent, que é aquele mais popular, ele teve uma alta de 1,73% e está sendo negociado a $75,93. Além disso, o dia também foi marcado por um recuo intenso dos juros futuros, os DIs, pelos próximos 6 anos, pelo menos, e também um discurso do presidente chinês, Xi Jinping, que falou que vai acionar medidas proativas do governo para incentivar a atividade econômica. A China tem uma meta de crescimento do PIB para 2025 de aproximadamente 5%. Para isso, o país vai precisar incentivar bastante o consumo interno. Fora do país, lá nos Estados Unidos, os 3 principais índices americanos tiveram também quedas nessa quinta-feira, viu, Thiago? O Nasdaq, por exemplo, teve queda de 0,16%, o Dow Jones de 0,36% e o S&P 500 queda de 0,22%. Bom, sobre esses assuntos, sobre essa movimentação na Bolsa, a gente conversou hoje com o Alexandre Matias, economista, estrategista-chefe da corretora Monte Bravo. Ele falou um pouquinho sobre como que foi essa movimentação, esse primeiro dia de pregão. A gente separou esse trecho para acompanhar aqui. Hoje foi um dia de baixa liquidez. Eu acho que a gente tem que ter uma ressalva com relação à dinâmica dos preços num dia que tem pouca liquidez. De qualquer forma, dá para dizer que foi uma dinâmica razoavelmente otimista aqui no Brasil. O dólar se fortaleceu em termos globais, o câmbio aqui no Brasil resistiu, né, acabou fechando uma pequena queda. Já é um contraponto, e nos juros a gente teve uma dinâmica bastante positiva, especialmente depois da hora do almoço, com uma queda expressiva dos prêmios, né? O mercado tinha piorado muito na semana passada, hoje devolveu metade, um pouco mais do que isso da piora, mas é um passo na direção de uma certa estabilização. Eu acho que tem que ter na cabeça que muito do que vai acontecer no Brasil esse ano vai depender da política fiscal, né? A gente precisa completar o ajuste fiscal para preservar o arcabouço. O que foi feito em dezembro ficou aquém do necessário. A gente vai ficar na expectativa de um movimento adicional do governo Lula no sentido de reforçar a credibilidade da âncora fiscal. Pois é, ajuste fiscal que está bastante em evidência nesse momento pelos especialistas, pelo mercado de maneira geral. E falando em dólar, o dólar hoje chegou a encostar no 6,23, mas fechou o dia cotado a R$ 6,16. É uma queda de 0,28%. Com isso, o acumulado da semana é de queda de 0,50% em relação ao dólar, a cotação aqui no Brasil. Thiago. Ô Fabrício, deixa eu aproveitar a sua participação aqui. Toda a cidade de São Paulo permanece em estado de atenção por causa da chuva, mas eu observo algumas pessoas passando atrás de você aí, umas estão com guarda-chuva, outras não, ou seja, o pior, pelo menos na região central, já passou, é isso? Pois é, a chuva começou a cair bem forte aqui na região central, aqui próximo à Avenida Paulista, nos últimos minutos. Por enquanto, agora, nesse momento, tá uma garoa. Tem gente até passando por aqui sem guarda-chuva, mas é bom ficar em alerta porque até poucos minutos atrás era muita chuva, inclusive com raios. Eu estava observando aqui o horizonte ali em direção ao bairro ali do Tatuapé, por exemplo, muitos clarões no céu, isso é bastante preocupante. A gente vai ficar de olho para ver se tem atualizações em relação ao tempo também, qualquer tipo de problema, transtorno que isso possa causar aqui para a cidade, Thiago. Perfeito. Fabrício Naitz, que até daqui a pouco aqui no Jornal Jovem Pan, e já a gente fala mais sobre a chuva pelo Brasil.